Introdução ao exercício de análise da forma arquitetônica, parte 1. Essa aula foi atualizada em 2022, segundo semestre, para se adequar ao ensino presencial e serve como uma espécie de roteiro para o exercício de análise. Como você sabe, a gente vai estudar alguns projetos de residências para entender como diferentes arquitetos responderam a questões fundamentais da arquitetura. Questões que são recorrentes e que sempre estarão lá quando vocês enfrentarem um problema de projeto. Questões como, como eu posso organizar o espaço dentro do edifício? Onde eu disponho a estrutura? Para onde eu abro as aberturas e de onde eu recebo a luz? Como eu respondo ao contexto? Pois bem, quando a gente visita um edifício, é mais ou menos esse o ponto de vista que a gente assume. E certamente é fundamental para que se compreenda como a configuração do projeto atua sobre a nossa experiência de corpo presente no espaço. A gente vai sentindo a temperatura, percebendo a luz, escutando os ruídos, e estando lá imerso no espaço, a gente tem uma compreensão do que pode, de fato, a arquitetura fazer na nossa experiência presente. No entanto, aqui a gente vai assumir um ponto de vista um pouco mais distanciado, com a intenção de entender como que as partes do edifício se relacionam para formar o todo. Então é um ponto de vista mais próximo de quem se envolveu com a confecção desse edifício, com a concepção desse projeto. Nós poderíamos também estudar uma obra tentando entender como que ela se situa no contexto histórico e cultural da sua época. No caso desse projeto, a Vila Savoie de Le Corbusier, o arquiteto franco-suíço, esse projeto ele é indissociável do papel que a casa teve na promoção da arquitetura moderna, através de um esforço de publicações e de divulgação dessa nova arquitetura por parte desse arquiteto. No entanto, é possível também estudar essa obra focando especificamente na sua morfologia, na sua estrutura formal, no modo como as partes se arranjam para formar esse todo. E é esse o ponto de vista que a gente vai adotar. A história e o contexto sociocultural certamente são muito importantes, mas para o propósito do nosso exercício, não é essa a ênfase da nossa análise. A gente vai sim olhar para contexto, mas um contexto mais físico, mais que diz respeito à situação do edifício no seu lugar, na sua situação na cidade, sua relação com a vegetação, com a topografia, com o espaço urbano, com o espaço público, com a vista, com a insolação, com os ventos. Eh, esses aspectos a gente vai entender, eles são fundamentais para saber como que o projeto responde a todas essas forças e essas pressões. Mas principalmente a gente vai tentar destrinchar o edifício, fazendo representações, gerando novos desenhos que vão apagar certas partes e destacar outras, de modo a a nos permitir que se compreenda como as partes se relacionam para formar o todo. Em especial, como que elas se encaixam ou se desencaixam, e isso vai nos permitir operar como se fosse uma espécie de dissecação da anatomia física desse edifício que está sendo analisado. Essa ideia de você criar representações que tentam extrair a estrutura formal e compreender as relações entre partes do edifício se trata de um recurso de estudo, de interpretação da arquitetura, que tem uma linhagem, tem uma história, uma tradição,
e que nos permite, se aproximar de arquiteturas que são muito distantes, no tempo e no espaço, e ainda assim aprender com elas, talvez recuperando algumas ideias, algumas configurações, alguma configuração que seja, válida e útil para o nosso problema, hoje, no contexto específico em que a gente está trabalhando, né. Então se trata, de uma ferramenta de leitura e de interpretação da arquitetura. Vocês já devem, ter conhecido Geoffrey Baker, é um autor que realizou algumas análises importantes e que produziu, livros que podem ser acessados na biblioteca da FAO-FRJ e que traz, livros que trazem ideias, a respeito de como abordar o problema da análise através da representação gráfica, dá ideias de tipos de desenho e tipos de, interpretação dos projetos, e a gente recomenda fortemente que vocês entrem em contato, que vão até a biblioteca para poder enriquecer o trabalho de vocês através desses autores. Clark and Pause são outros autores que fazem algo semelhante, talvez um pouco mais abstratos, um pouco mais esquemáticos ainda, mas que fornecem um repertório legal assim de desenhos e de esquemas gráficos que podem ser úteis para o nosso trabalho. Recomendamos ainda que vocês assistam esse vídeo, Materiais de Projeto, o que é isso? Do canal Materiais de Projeto, do professor Edson Mafuz, da Federal do Rio Grande do Sul, que propõe a abordagem semelhante de leitura de projetos a partir de análise formal, propondo justamente essa ideia de que uma recuperação de ideias de outras arquiteturas constituem, na verdade, uma espécie de matéria-prima para novos projetos. Então, fica a recomendação de entrar nesse canal, a gente vai sugerir outros vídeos dali também que vão nos ajudar aí na condução do trabalho. Bom, análise da forma, o nosso roteiro de exercício, na verdade, vai ser conduzido, apresentado para vocês a partir da análise desse projeto, da Casa em Ribeirão Preto, do arquiteto Ângelo Bucci, líder do SPBR, e na época ele trabalhava no escritório chamado MMBB, não importa, através desse projeto que a gente vai apresentar os conceitos e as ferramentas de análise para vocês. Existe um roteiro e enunciado do exercício, recomendamos que vocês entrem em contato com o roteiro atualizado, às vezes muda de turma para turma. Tá? Normalmente ele nos ajuda bastante a seguir o roteiro de análise, né, o percurso da análise. Antes de iniciar a análise propriamente dita, a gente sugere uma pesquisa, na verdade é uma coleta de informações, e sugere também que vocês façam uma visita virtual. A coleta de informações é aquilo que foi disponibilizado para vocês no blog, né, da disciplina, e também sugere que vocês assim, coletem fotografias, imagens, guardem elas, imprimam se possível, e também leiam os textos dos normalmente publicados nesses sites a partir de textos dos próprios arquitetos, ou então dependendo do tipo de projeto, você vai encontrar livros sobre os arquitetos e escritórios, e normalmente são curtos os textos sobre os projetos. É uma forte recomendação, vai ajudar a compreensão de diversos aspectos da arquitetura. Além disso, a ideia do passeio virtual envolve uma espécie de jogo, uma brincadeira que é a seguinte: a gente dá de posse de cada uma das fotografias, a ideia é tentar descobrir onde estava o fotógrafo. Essa é uma maneira legal da gente ler os desenhos a partir das fotografias, entendendo como que se transita dentro da casa, o que representam essas figuras, essas linhas, essas formas que estão lá nas plantas e cortes. Então, nesse caso, se trata de um edifício erguido sobre 4 pilares apenas. Aqui a gente entra nele por baixo, é um espaço da garagem, tem os volumes no chão
do lote, eles são elevados e contêm grama, como se fossem grandes jardineiras. Um deles contém uma piscina. A gente acessa a casa, na verdade, por um desses volumes que está ali no chão, e aí consegue, né, entrar na residência, corredor interno. À direita está esse muro cego aqui, essa parede cega, na verdade, as costas da cozinha, que é aberta, a parede não vai até o teto. A sala iluminada dos dois lados, olhando para o miolo do lote, onde está a tal piscina. Então, é uma maneira da gente poder entrar na casa, tentar imaginando, né, com a nossa imaginação mesmo, como é que deve ser estar lá dentro, poder entender um pouco a ambiência é, do edifício. Bom, a análise propriamente dita vai ser conduzida a partir de 4 eixos, sendo que o 1 e 2, contexto e forma, vão ser apresentados nessa aula. Na seguinte, na parte 2, estrutura e espaço. O projeto, a análise vai ser apresentada em 8 pranchas de tamanho A3, né, 42 por 29,7. Na verdade, uma delas não é uma prancha, é a base de uma maquete física, e a primeira prancha também contém um modelo, uma maquete que vai ser disposta sobre a prancha. Tá? Vamos falar primeiro dessas duas aqui, contexto. A prancha de contexto, então, no lado superior esquerdo, carimbo, né? A gente vai passar um padrãozinho aí de carimbo para vocês. No lado direito, a base da maquete vai ser apoiada sobre a prancha, uma maquete quadrada de mais ou menos 30 por 30. Tá? E no lado esquerdo, no canto inferior esquerdo, a planta de contexto urbano. Tá? Essa planta de contexto urbano tem escala 1 para 1000, 1 para 750. Isso depende do material que vocês conseguirem coletar. Nesse caso, não havia uma planta específica do contexto urbano, então eu produzi. Eu tentei acessar o Google Maps, fiz um reconhecimento do que era possível, então talvez alguns de vocês tenham que fazer o mesmo tipo de procedimento. Tá? Bom, no que consiste esse desenho, né? Quais são os elementos do desenho? Esse desenho é uma espécie de mistura de uma planta cadastral, é uma planta típica de urbanismo, onde a gente identifica as vias, o limite dessas vias, quer dizer, o início da calçada, do passeio público, e depois o início dos lotes dentro, né, que são privados, alguns deles murados, fechados, não importa, os lotes que estão dentro da quadra, e depois o edifício dentro do lote, a posição da edificação dentro do lote. Né? Quem não reconheceu, isso aqui é a Lapa, a Avenida Mendes Sá, e a gente consegue ler mais ou menos, né, a posição, o nível da ocupação urbana de uma região assim tão densa. Mas tem mais informações ainda aqui, um pouco da topografia, nomes de ruas, etc. Ela pode ter mais ou menos informação a planta cadastral. Outro tipo de desenho que que é uma mescla, né, que é um tipo de desenho que nos interessa para ler o espaço urbano é esse desenho chamado de figura fundo, nesse caso extraído de um artigo aqui da professora Ana Amora, com o Cláudio Brandão, onde a gente identifica abaixo o centro do Rio de Janeiro, Presidente Vargas, Palácio de Itamaraty ali destacado, e acima o Itamaraty em Brasília, a esplanada dos ministérios. Então esse tipo de representação ele serve justamente para a gente entender qual a densidade de ocupação do solo de um determinado assentamento urbano. É um tipo de desenho que permite fazer uma comparação muito direta entre ocupado e não ocupado. Então, quando a gente fizer essa representação aqui, interessa tanto ver a massa edificada sobre o chão, né, quanto ver a, 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 a delimitação dos espaços ali no nível do solo. Né? Vamos lá. Para fazer análise na casa de Ribeirão Preto, primeiro foi necessário achar
a casa dentro da cidade, né, internet, permite que a gente encontre essa informação. É um bairro que está fora do perímetro urbano mais denso, e ali dá para identificar a casa, e a gente vê que são vários lotes do mesmo tamanho, e foi a partir disso que eu fiz o desenho rápido, representando essa planta de contexto urbano. E aí os elementos estão listados aqui: edificações, os lotes, o passeio, as vias com nome. Poderia ter posto vegetação, poderia ter posto topografia. É importante incluir norte e o nome do desenho, escala, etc. Então, alguns de vocês vão poder extrair isso de material já obtido, outros vão ter que produzir, né, a partir do mesmo procedimento que eu fiz. É interessante também destacar o edifício do projeto analisado para que a gente entenda do que se trata esse desenho. Tá? É importante entender que esses elementos eles são recorrentes na representação arquitetônica do espaço urbano. Vamos lá. No caso do modelo contexto, que está logo ao lado, né, novamente, se trata de uma base de 30 por 30, mais ou menos, onde a gente vai representar a via, de preferência em destaque, mais escura, o passeio público, calçadas, e depois os lotes com as suas divisões espaciais. Aí as divisões físicas, né, os muros, as cercas, eventualmente, se houver. Vegetação também é interessante aparecer de maneira muito simplificada. E os volumes das pré-existências edificadas aqui, dos edifícios circundantes, também são importantes. É fundamental que apareçam e sempre de maneira simplificada. E o nosso projeto analisado, esse sim pode ser um pouco mais detalhado, mas a gente vai entender que também é uma representação volumétrica simplificada. Nesse caso, aqui alguns exemplos de trabalhos produzidos em outros semestres, não são assim super exemplares, mas para a gente entender que tipo de trabalho aqui. Eu não gosto dessa vegetação aqui, acho que podia ser mais simples ainda, mas não importa. Todos os edifícios aqui são volumes representados como massa. Eles não têm o espaço interior representado. A gente está vendo eles como se fossem maciços, cheios. Né? Dá para ver o espaço, as vias também destacadas em preto, e os muros aqui que delimitam o espaço do edifício, né? Os limites dos lotes. Nesse caso, a gente tem aqui também um volume que é maciço, e tem uma topografia representada, né? Tem uns aclives aqui, e são representados por essa estratégia de dobrar o papel, né? Então a continuidade do plano do chão é dada dessa maneira. A vegetação aqui é feita de uma maneira diferente, mais simples, mais interessante, né? Mas tem outras estratégias de representar a vegetação também. Nesse caso, a topografia é feita a partir de curvas de nível, é como se fossem camadas que se sobrepõem, e a sobreposição das camadas vai fazendo a elevação do solo. O modelo, nesse caso, ele é volumétrico, mas ele não é maciço. Ele é feito a partir de planos, então a gente consegue identificar que o edifício se abre para certos lados, se fecha para outros, né? E isso é muito relevante, né? Uma questão relevante do projeto. Então fica a recomendação de tentar representar dessa maneira o modelo de volume e contexto. Aqui um outro exemplo semelhante, né? Curva de nível feita a partir da sucessão de camadas de papel Paraná, e o modelo simplificado, mas com o espaço aberto internamente visível. Vamos lá. A seguir, a prancha seguinte, né? Do lado esquerdo, fotografias do edifício no seu contexto urbano. Talvez alguns professores peçam desenhos. A fotografia, acho que é interessante botar, traz um pouco da cor, da ambiência. É uma faixa de 12 centímetros, e o que significa que à direita sobram 30 de largura, e aí a gente vai usar o mesmo recorte que aquele utilizado na maquete. A maquete era em escala
1:200, e aqui também vai ser 1:200. No meu exemplo, ele está na 1:250, tá, então pelo tamanho do lote, se alguém for verificar, vai ver que não bate com 1:200, não tem problema. Vamos todos fazer aqui na 1:200, tá. Eh, e o que que tem aqui nesse desenho, né, primeiro, a grafite, né, preto e branco embaixo, são as plantas de cobertura dos edifícios circundantes, e aí a gente tem também limite do lote, limite da via, do mesmo modo que a outra representação, só que aqui um pouco mais de detalhe, né? Ah, além disso, as linhas coloridas, né, trazem notações gráficas e comentários sobre as pressões contextuais. E essa é a grande questão desse item aqui de análise, a pressão contextual, né, como que as pré-existências ambientais podem ter suscitado respostas de projeto para melhor se adequar ao ambiente circundante. Então aqui a gente vê que a leste, né, ou seja, para cima na nossa imagem, a gente tem um vizinho muito próximo, então a zona de serviço da casa está colocada rente a ele, porque é uma zona menos nobre, e no fundo do lote, o setor íntimo, mais distante da rua, próximo da rua do espaço público, o setor social, que também é para onde tem um pouco de vista, uma vista um pouco mais desimpedida, né, tem maior distância em relação aos outros edifícios. Para baixo, na imagem, para oeste, a gente tem a insolação da tarde, portanto é para lá que está a piscina, né, que vai pegar, é a área que vai pegar mais sol durante o dia, e também é onde a gente tem maior distância em relação ao vizinho lateral, né, que tem, remembrou 2 lotes e tem aí um quintalzão grande, então daí a gente entende por que é que na configuração do edifício, a abertura desse pátio, ela se dá para esse lado e não para o outro, né. Então o importante é, né, ler as pressões contextuais, face às respostas de projeto que elas podem ter suscitado, tá. E aí é interessante a gente usar, né, anotações gráficas, como eu já disse, canetinha colorida para destacar o que que é informação e comentário daquilo que é, a representação das coisas físicas do lugar, né, do edifício, do muro, da topografia e assim vai. Tem aí também dimensões de lotes, distância do edifício em relação aos limites do lote. Poderia até haver mais informações, mas eu acho que tá bacana. Além disso, perfil natural do terreno, aparece ali no corte, e representações também de figuras humanas, dando noção um pouco de escala e de relações com o espaço público, quer dizer, a relação com o transeunte que está no passeio público, na calçada, e o espaço da edificação. A gente consegue entender um pouco disso, às vezes humanizando o desenho. Esse tipo de desenho ele é inspirado né, nas análises do Baker, que tem essas implantações comentadas, né? E eu queria chamar a atenção para um detalhe importante que é o seguinte, na trajetória solar aqui, a gente tem a representação do Sol da manhã e da tarde, na verdade na posição em que eles nascem, mais ou menos, né? Ao leste o Sol nasce, se põe a oeste, ali o Sol está bem baixo. No meio-dia, o Sol está alto, certo? Onde ele está bem no meio da trajetória, né? Então, esse arco aqui é uma espécie de meia elipse, está representando, na verdade, a trajetória do Sol no céu, né? Como se ele se erguesse e depois baixasse de novo. E ele passa pelo norte, né? A orientação, né, a trajetória solar no hemisfério sul indica que o Sol transita pelo norte ao longo da tarde. No caso do hemisfério norte, ele transita pelo sul, tá? Então atenção aí, você vê onde está o seu projeto. Se ele estiver no hemisfério norte, é assim. Se ele estiver próximo da linha do Equador, ele transita pelo norte e pelo sul, depende da época, né? Dependendo da época. Então,
assim, é interessante já começar a pensar um pouco nisso, né, qual é a trajetória do Sol, porque isso tem influência no como o edifício se, posiciona. O projeto analisado aqui pelo Le Corbusier é esse convento de La Tourette, na França. Bom, então, esse aqui é o contexto urbano da casa em Ribeirão Preto, como eu comentei, e para entender e analisar as pressões contextuais, o Google Street View ajudou muito, né, não tinha tantas informações, aí você vai fazendo uma espécie de investigação aí, tentando entender como é o lugar, qual o contexto urbano, então é uma ferramenta super boa aqui para a gente analisar. Tá? Então, como eu havia comentado, né, o perfil natural do terreno, representado no corte, é uma maneira legal da gente tentar, mesmo que não seja preciso, exato, né, dizer, a gente tentar dizer como era a topografia antes da intervenção, no projeto. Aqui a gente sabe que existia, né, uma certa quantidade de terra no lote e que ela foi concentrada naqueles 3 volumes, né, no fundo do lote, lá na frente e no miolo da edificação. Isso faz parte da ação de projeto. O projeto não é só o edifício, mas também é o manejo da própria topografia. Bom, na análise de forma, eu vou primeiro focar nas 3 pranchas que são gráficas, para depois falar do modelo. Tá? Então, isso aqui já é, né, para a segunda etapa de análise, né, talvez vocês queiram assistir essa parte da aula um pouco depois, mas não importa, eu vou apresentar aqui. Então, a quarta prancha, na verdade, depois da maquete, é essa prancha aqui que a gente chama de alinhamentos. Tá? Se trata basicamente de representar a planta baixa, né, e o corte, ou seja, a planta, desculpa, não é a planta baixa, a planta de um dos pavimentos que vocês escolhem e elejam como mais representativo. Tá? Talvez sejam, exista espaço para mais de um pavimento, então é interessante botar tantos quanto for possível. Né? E além disso, um corte. Tá? É indispensável. E o corte sempre relacionado com a planta, como numa relação aqui de épura, né? Linha de chamada, olhando aqui a elevação do corte, né? E aqui a planta, que é uma seção horizontal do edifício. Nesse desenho, depois de ter feito a instrumento com hierarquia de linha, né, o corte à planta, a sugestão é que vocês virem, primeiro façam investigações sobre o que a gente está chamando de alinhamentos. Tá? Tracem linhas estendidas sobre os eixos de paredes, eixos que alinhem os elementos da estrutura, e com isso tentem descobrir se existe aí algum tipo de padrão, algum tipo de estrutura formal subjacente. Muitos projetos se organizam a partir de faixas paralelas, ou de grelhas, ou de malhas, ou de figuras que se sobrepõem. Então, a identificação das linhas contínuas dos eixos e das figuras formadas por elementos do edifício vão ajudar a gente a dominar a morfologia dele. Né? A sugestão é que façam com papel manteiga sobre o desenho traçado por vocês, né, numa linha, numa folha extra, e que na apresentação final, quando realmente tiver certeza de quais são os traçados que vão ser destacados aí, possam virar esse papel manteiga e começar a traçar por baixo, né, pelo verso talvez. Então, diferentes maneiras a gente vai tentar descobrir de como usar o papel manteiga, né, lapiseira, caneta hidrocor, para poder explicitar os alinhamentos no caso do projeto. Tá? A importância de entender os alinhamentos é porque ele pode revelar os sistemas de organização subjacentes ao projeto. Tá? Então, aqui um exemplo muito evidente, fácil de ler, onde um edifício de planta quadrada, né, ele está inserido, na verdade, numa malha que extrapola para fora dos limites do edifício. Tem estrutura que se estende para fora, e uns elementos de sombreamento que acontecem ali.
né, e que essa malha organizadora do edifício, ela serve para você, dispor, posicionar aberturas, posicionar estrutura, organizar a distribuição espacial interna, e vai servir para análise posterior, da composição da forma, tá. Eh, Sugerimos que quando estiverem trabalhando com essa descoberta do sistema de organização a partir dos alinhamentos, que vocês assistam esse vídeo chamado Forma e Sistema, do mesmo canal, Materiais de Projeto, onde o, o professor Mafuz vai mostrar uma série de projetos organizados a partir de lógicas sistemáticas, né? A gente vai entender como existe um recurso forte de projeto baseado na ideia de grelha, de faixas paralelas, da criação de uma espécie de arcabouço sistemático para organizar a forma que depois ajuda a posicionar diversos elementos, tá? Bom, na prancha seguinte, a proposta é que vocês façam diagramas, aí sim, muito reduzidos, tá? Se o desenho, eu acho que eu não comentei, o desenho aqui é na 1:100, certo? Então ele tem a mesma escala que a maquete, que vai ser na 1:100, e aqui são, são diagramas na escala 1:500, talvez não para 400, dá para trabalhar com essa escala também, a gente pode explicar como, hackeando aí o escalímetro de vocês, mas talvez 1:500 dê conta. E a ideia é fazer, a partir desses desenhos muito simplificados, uma espécie de investigação de como que as partes se relacionam para formar o todo, a ideia de composição, né? Então a gente propõe, em primeiro lugar, uma sequência que vai da forma básica à forma específica. Se trata de de uma possibilidade de explicação, de como o edifício se configurou, como que ele chegou lá. Não é a ideia do método de projeto, nem de um percurso real, seguido pelo escritório, pelos arquitetos. Se trata de uma maneira de você explicar como que o edifício respondeu às pressões do contexto e às pressões internas de demandas de uso, por exemplo, do projeto. E explicar através de ações, de movimentos de deformação e transformação da forma. Então, nesse caso, eu propus que teria iniciado uma ideia de uma forma centralizada, talvez pudesse ter partido já direto do retângulo, quer dizer, uma forma que ocupa a centralidade do lote, né, e que assume uma proporção parecida com a do lote. Então, esse volume que é retangular, assim como o seu lote, e que está elevado em relação a ele, né? Além disso, é um edifício que usa uma certa lógica de proporção para posicionar os pilotis, que são os 4 apoios que sustentam ele. Então a gente vê ali que tem uma relação entre a posição dos quatro pilares e o tamanho global da forma. Aqui a gente consegue ver melhor. Existe um retângulo que une os 4 pilares, que tem a mesma proporção que o volume total do edifício. Ele tem a mesma proporção, a gente consegue identificar isso porque as diagonais aqui são idênticas, né? Então quer dizer que o retângulo grande e o pequeno têm a mesma relação numérica entre os lados, lado grande e lado curto, tá? E a gente vê que aqui na análise da forma a gente pode traçar isso e explicar o posicionamento dos pilotis a partir dessa lógica, tá? Além disso, tem a proposta de que existe uma operação de subtração que gera um pátio central, né? E às vezes é interessante comentar aqui, explicando, olha, a operação aqui é recurso a um tipo ancestral da arquitetura, um tipo recorrente, que é o edifício com a subtração central, o edifício pátio,
né. E aqui à direita a gente já tem a proposta de que esse pátio foi estendido para uma das laterais, portanto rompeu, né, os limites do edifício, e que houve também um posicionamento de volumes no térreo, se alternando com a posição aberta pelo pátio e pelos afastamentos frontal e de fundos aqui do edifício. Então tem uma espécie de alternância, onde você não tem a cobertura do solo, pode subir um volume aqui com vegetação. E aqui a forma específica, a forma final, com todos os pequenos ajustes colocados. Então, esse é um percurso de explicação do projeto que a gente recorre a a publicações conhecidas desse autor aqui, Peter Eisenman, um arquiteto importante, que nos anos 60 publicou estudos, esse livro que é super interessante, cheio de estudos sobre a forma da arquitetura, explicando projetos a partir desse percurso que vai de formas simples, formas básicas, né, até as formas específicas, a partir das pressões sofridas pelo contexto e por demandas internas ou de programa, de uso, né, do edifício. Então, uma análise como essa do edifício do arquiteto Alvar Aalto, a prefeitura de Centro Comunitário de Sainatsalo, a gente tem aqui um edifício pátio, né, base quadrada, com subtração central, que sofre uma série de pressões e modificações, permitindo a entrada a partir da vinda da rua, destacando a biblioteca em relação a outra parte do programa, que não precisavam estar compostos, hierarquizando e dando ênfase para um dos aspectos aqui do edifício, um dos volumes, que é de fato a sala de reuniões e que tem que ser identificada por todos. Então ele vai fazendo uma espécie de análise aonde ele demonstra que as pressões do programa e do contexto foram produzindo essas transformações. Então vocês também podem avançar nesse sentido, né? Mostrando como que as modificações estão, na verdade, é, 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 provocadas por demandas de projeto vindo de fora e de dentro. Né? Mais ou menos o mesmo tipo de abordagem pelo Baker, nesse caso é uma casa do Le Corbusier, em que ele, né, identifica que o posicionamento volumétrico do edifício é algo que é essencial e inicial no projeto, mas que tem depois uma série de operações, né, desde estabelecimento de uma grelha, subtrações da forma, adições de alguns volumes depois de um certo momento. Então, esse tipo de percurso é uma sugestão que a gente faz como percurso de interpretação e de análise do projeto. Tá? Dispostos a partir de diagramas, cada projeto, a gente vai ter um percurso, vai ter uma possibilidade de interpretação, algum tipo de desenho possível de fazer. Tá? Então, faz parte do processo de vocês tentar entender e explicar para a gente como que esse projeto pode ter sido formado, né, a partir das pressões internas e externas. Bom, além disso, nessa mesma prancha, a gente propõe uma série de interpretações sobre a decomposição do edifício. Quer dizer, como é que a gente pode explicar ele a partir das suas partes? Que partes são essas e como que elas se associam? Então, a gente tem é, duas entradas aqui para falar dessa ideia da relação entre partes e todo. Uma é a ideia de operações compositivas, que faz eco com o que foi falado agora há pouco, né? Foram transformações na forma que aconteceram. Então a gente vai tentar descobrir como que esse projeto pode ser explicado a partir da soma de partes ou então da subtração de partes. E depois a ideia de organização do conjunto, né, que se aplica, na verdade, quando um projeto é feito por vários volumes ou várias partes diferentes. Então ele se trata assim de como ordenar um grupo de volumes, ou um grupo de peças, ou um grupo de partes. Tá? Então vamos lá, para falar dessas operações, é um vocabulário importante, a gente tem que dominar em relação à manipulação da forma,
A gente vai usar como referência esse livro, Arquitetura, Forma, Espaço e Ordem, do Francis Xing, né, que é uma espécie de... ele reúne conhecimento sobre forma arquitetônica de maneira muito didática, um edifício ilustrado. É uma recomendação, inclusive, de aquisição aí, presente de Natal, tal, alguma coisa assim. Tem conceitos muito fundamentais da arquitetura contidos ali. A gente segue aprendendo com ele. Então fica a recomendação. E é por daqui que a gente vai tirar uma série de conceitos. Tem várias cópias na biblioteca e a gente vai disponibilizar um capítulo aí para vocês lerem. Bom, então vamos entender o que é essa ideia de operações compositivas, tá? Se trata de operações que são feitas sobre a forma básica, que, digamos assim, explicam ou organizam a nosso entendimento de como que essa forma pode ter se transformada, né? Tem, basicamente, Xing fala de 3 tipos de operações: a operação de adição, de subtração e deformação, tá? Que todas, claro, deformam a forma inicial, mas no caso da adição e da subtração, costuma ser fácil a gente entender quais são as partes que estão em jogo, né? Então, a adição, você vê as duas partes, ou as três, enfim, você consegue identificar a parte 1, parte 2, tá? E no caso da subtração, você vê o todo e consegue identificar qual foi o pedaço rompido, qual foi o pedaço subtraído, tá? Então é importante a ideia de que tem um todo, né, e que tem uma parte faltando. É a maçã da Apple, né? Você vê a maçã e vê a mordida. Então no caso da adição e da subtração, é importante que a gente identifique, né, o que participou dessa operação de adição e subtração. Quando a gente fala de deformação, se trata de tudo que desvia, tudo que pode ter sido transformado, qualquer força que pode ter sido aplicada para transformar a forma básica. Então você sempre tende a ver assim, que existia um cubo e esse cubo foi torcido, ou foi achatado, ou foi, né, existia um cilindro e esse cilindro foi dobrado. Então, assim, os verbos, né, achatar, dobrar, torcer, deslocar, apertar, né, muitas vezes são usados para poder descrever as deformações, tá? Bom, então esse é um vocabulário que a gente vai tentar aí imprimir para analisar a forma e depois também para compor a forma, tá? A gente poderia também falar de outra coisa que é uma questão secundária das operações de adição e subtração, né? Que é como que as formas envolvidas nessa operação se relacionam entre si. Então, quando a gente fala de absorção, se trata de que é uma forma menor e outra maior. Então uma está contida dentro da outra, né? Pode ser o pátio subtraído de dentro do volume, então a subtração do miolo, ou pode ser, às vezes, um volume adicionado dentro de um outro volume maior, né? A absorção sempre trata de um maior e um menor contido dentro, tá? A intersecção se trata do espaço de uma sobreposição de parte de uma forma com parte da outra, tá? E a gente consegue identificar as duas e tem um lugar ali onde elas se encontram e se misturam. A justaposição é o seguinte: uma termina justo onde começa a outra. É onde as duas formas se encostam, simplesmente, tá? Eh, e a ideia do elemento de união, na verdade, é uma adição, né? Você tem elemento 1, elemento 2 e tem um terceiro que junta essas formas. As 3 primeiras são mais importantes para descrever. Lembre, se trata de um vocabulário para descrever relações entre formas que se adicionam e subtraem, né? Então, isso pode ajudar a gente, às vezes, a descrever o que está sendo é, é, representado no diagrama, dar palavras para o desenho, tá? Bom, então vamos ver como é que isso pode ser aplicado aqui no nosso projeto, né? Bom, a ideia de subtração
é importante, e acho que é bem clara, né, porque se trata aqui, a gente tem aquele grande retângulo, talvez o retângulo aqui de baixo pudesse ser representado um pouco menor, mas enfim, a gente tem a ideia de um todo, né, que é o volume prismático, um prisma de base retangular, e aí tem no miolo dele, tem esse pátio que pode ser lido como uma espécie de subtração desse grande todo. A gente também conseguiria imaginar esse volume sem o pátio, né, só com contínuo ali, é fácil de imaginar ele assim, né? Inclusive tem a estrutura aqui em cima, ela é contínua, né? Ela não é subtraída junto. O que é subtraído é o corpo que está abaixo dessa estrutura superior. Tá? Outra maneira da gente decompor esse edifício é falando de adição. Nesse caso, a adição ela é menos uma expressão visual do edifício e mais uma operação que pode ser lida em planta, a partir das alas do edifício, ou das partes do programa do edifício. Então você vê muito claramente que tem uma parte à direita que é zona social do edifício, planta livre, mais aberta, e uma bem à esquerda, que é a zona íntima, onde tem 4 compartimentos. O último ele até não tem parede, ele tem uma continuidade espacial, mas dá para ver que ele tem o mesmo tamanho, se o dia precisasse fazer mais um quarto ali, daria para fazer, então ele tá muito claramente é a zona íntima do edifício. E aí toda a área molhada de banheiros está circundada por paredes ali, tem uma figura muito clara ali, assim como na cozinha, né, a gente tem uma figura muito clara. Então, a ideia é de que partes do programa se adicionam para formar o todo, né? Então, é uma maneira da gente interpretar a formação do edifício. Não estou dizendo que ele foi composto assim ou assim, não é isso, disso que se trata. É a gente olhando a obra pronta, completa, como é que a gente pode decompor ela? Como é que a gente pode ler as partes que formam esse todo? Tá? Bom, e aí outra operação compositiva possível de ser descrita aqui são essas pequenas excentricidades aqui, né? A parede abaixo, que é um quarto que se estende para ganhar um armário, a parede do banheiro, que tem uma deformação, claramente, tem um ângulo, um único ângulo, não diferente de 90 graus de todo o projeto, né? Tá ali nessa operação, então parece que houve um gesto, alguém empurrou aquela parede, a gente consegue interpretar ele dessa maneira. Então, são 3 sugestões de uso dessas operações de transformação no projeto, né? E a gente pode tanto representar ele em planta, né, assim, usando esses diagramas em planta, quanto em 3 dimensões. Eu recomendo que façam as duas coisas, tá? Para a gente poder ler as operações de subtração e adição e etc., como expressões volumétricas, porque né, se trata disso, a gente está falando de volume arquitetônico. Bom, aqui a gente também pode usar o conjunto maior de elementos, quer dizer, não apenas do volume do corpo do edifício, mas também o seu contexto. Então, a topografia pode ter sofrido modificações e operações volumétricas. E nesse caso aqui, de fato, sofreu. Houve um acúmulo de terra, né, no fundo do terreno, na frente, fazendo esses 3 volumes, e você ainda tem mais um volume de serviços ali embaixo, né? Então, alguma síntese volumétrica do todo pode ajudar a explicar essas operações também. Sem esquecer que existe uma grande operação de adição, que é o volume da casa sobre os volumes que estão no térreo, né? Então, às vezes, um diagrama assim ajuda a gente a entender como que o edifício se compõe como um todo. Bom, além disso, né, eu comentei que a gente ia falar de situações em que a gente vai abordar a questão da organização do conjunto. Quando eu tenho diversos volumes, quer dizer, como é que esse grupo de formas diferentes se organiza, tá? Então, a ideia de organização do conjunto, né, pode ser abordada a partir do capítulo 4 do Xing, que chama Organização, e ele usa esses 5 conceitos aqui, explicando, né? Organização centralizada, forma-se um centro comum. Organização linear, é uma espécie de
trenzinho aqui de alinhamento de formas. Organização radial, que é a ideia ela é centrífuga, né? Ela sai de um centro para fora. Agrupada, que é basicamente é, todo tipo de junção de formas, sem alguma regra muito clara, definida ou explícita, e organização em trama, em retícula, que é onde a gente tem as grelhas, né? Então, a gente poderia, a partir desses conceitos, dizer que se trata, no térreo desse edifício aqui, de uma organização agrupada. E a gente não tem um, uma ordem específica. Claro que existem regras, todos são retângulos, todos têm ângulo reto, todos são ortogonais, ou seja, lados paralelos ao lote, né? Mas é um conjunto de formas que está disposta sobre um tabuleiro mais ou menos assim boiando, de que não tem nenhum alinhamento claro entre uma forma e outra. E é de propósito isso, elas estão ali desalinhadas para, né, produzir uma sensação de maior diversidade, então dá um tempero aí na composição da forma. Além disso, a gente poderia sugerir que tenha uma organização linear, especialmente nessa sequência de compartimentos aqui. Então, novamente, não é uma coisa de expressão volumétrica, espacial, visual, é uma expressão assim das formas dos compartimentos dispostos em planta, né? Mas existem sequências lineares em muitos dos projetos que vocês vão analisar, sequências lineares de compartimentos, de elementos que estão dispostos ali em planta. Então, poderíamos usar também a ideia de organização para explicar partes do projeto. Eu acho que é válido olhar para isso. Bom, finalmente, né, na ideia de partes e todo, da análise compositiva, a gente ainda tem a possibilidade de adotar essa estratégia aqui que o Baker usa, que é de explicar um projeto a partir da sucessão de planos paralelos, sucessão de planos horizontais. Como se ele pegasse, lesse o projeto simplesmente primeiro a partir das suas paredes, depois a partir das suas lajes, ou a partir dos seus elementos soltos no espaço. É como se ele elencasse algum tipo de forma e dissesse, olha, aqui, se a gente olhar só para as paredes, a gente vai entender algo especial sobre esse edifício. Cada projeto tem, talvez, alguns elementos que falem mais sobre a configuração dele do que outros. Então, nesses dois projetos aqui, nesse projeto aqui, é o mesmo projeto, com duas configurações, a gente vê que a partir da posição das lajes horizontais, a gente descobre que o recuo de alguns pavimentos produz situações de pé direito duplo aqui, por exemplo, né? Ou de um terraço aberto aqui. Ou então, a distância entre duas paredes paralelas sendo diferente num lado e no outro do edifício, ou seja, a distância curta aqui é do espaço que abriga o eixo de circulação, e a distância mais extensa aqui entre as paredes paralelas é que abriga os espaços de permanência, né? Então, às vezes, ao destacar apenas alguns elementos, a gente revela algo sobre a organização do projeto, né? Então, eu acho que aqui nesse projeto a gente tem duas situações que são muito importantes. A primeira é essa, em que a gente identifica que, assim como vários outros projetos dessa mesma escola paulista de arquitetura aqui, a gente vai identificar a estratégia do volume retangular, que ocupando um lote urbano, ele é muito mais fechado nas laterais, que dão para o vizinho lateral, e muito mais aberto, né, nos lados que dão para frente e para os fundos. Simplesmente porque a distância, né, aos outros edifícios é maior quando a gente olha para frente e para os fundos. Então, eles tendem a ser abertos na frente e fundos e tendem a ser fechados lateralmente. Essa é uma solução que é recorrente, né, no que a gente convencionou chamar de as caixinhas paulistanas, né? Os lotes largos da, da estrutura, da morfologia urbana que a gente identifica na cidade de São Paulo. E aí você vê aqui uma peculiaridade, que nesse projeto tem uma abertura lateral também grande e importante no pátio, e a gente já identificou antes por quê, né? Porque tem mais espaço aqui
no quintal do vizinho. Então, mas de todo modo, a representação das paredes paralelas, fechadas, né, no lado longo e abertas no lado curto, elas representam, elas ilustram essa estratégia de projeto, que está em muitos projetos do Angelo Bucci e de outros arquitetos desse grupo aí. Outra estratégia importante que dá para ser revelada por esse modo de representar é a ideia das lajes paralelas formando o espaço do edifício. Tá? A gente vai ver depois, quando falar de estrutura, que essa é uma solução estrutural que recupera uma espécie de arquétipo arquitetônico promovido pelo Le Corbusier, que chama Maison Dominó. Depois a gente vai entender isso, mas já estou revelando aqui para vocês que essa é uma estratégia de projeto muito clara. Então ele aposta muito em fazer lajes finas e extensas e ter poucos apoios, né, 4 apoios apenas, sustentando essas duas lajes, a laje de cobertura e a laje elevada do piso principal. E o espaço todo é livre para acontecer dentro dessas duas lajes, podendo haver compartimentos onde é necessário, mas também podendo não haver onde não é necessário. Então são lajes sem viga, a viga, no caso da cobertura, está para fora do edifício. Então, esse desenho, a gente vai entender que ele revela uma estratégia de projeto que também é recorrente. Né? Então, fica essa síntese das estratégias de projeto como um outro recurso de análise interessante que, que eu proponho para vocês como ferramenta de interpretação da arquitetura. Tá? Bom, então a proposta dessa prancha é povoar ela com diagramas e os pequenos desenhos que vão ajudar a gente a ler e entender a conformação espacial do projeto. Bom, por fim, a gente tem uma outra prancha que é importante, que é onde a gente vai falar de princípios de ordem. Tá? Aqui a proposta é retornar para a escala 1 para 200, tá? E explicar através de destaque colorido, de marcação de linhas e de manchas coloridas sobre as fachadas e sobre as plantas e cortes, né, explicar princípios de ordem. O que são princípios de ordem? São princípios que ajudam a dar uma espécie de coerência visual, coerência formal para o projeto, né, que ajudam, eles têm muito impacto na expressão visual do edifício. Tá? São maneiras de organizar a forma de modo que ela tenha um sabor para o nosso olhar, que ela seja bela, bonita, contém alguma diversidade, mas também alguma regularidade. Né? Então são princípios que ajudam a dar uma espécie de esteio formal, estético, para a expressão arquitetônica. Tá? Então, a proposta é que vocês comecem com esse tipo de desenho, é simplesmente uma representação de cheios e vazios. Desculpa, está grafado errado aqui, mas enfim, só vi agora. Os cheios são as paredes, são as massas representadas pelo que é sólido, e os vazios são as perfurações dessas paredes. Tá? Se trata, portanto, da representação das janelas, ou, no caso desse edifício, não se trata de uma janela, mas de um grande pano de vidro. Né? Aquilo que são as perfurações da massa edificada. Tá? Então, fazer isso, identificar nas fachadas, né, os cheios e vazios, é importante porque isso ajuda já a gente a construir um olhar sobre como que o edifício se configura. Né? E em seguida, a proposta é que vocês avancem para a identificação dos princípios de ordem, tá? Que vão ser descritos a seguir novamente a partir do Xing. A gente propõe aqui que vocês acessem o capítulo 7, Princípios de Ordem, e também o 6, que fala de proporção e escala. Tá? Proporção não é exatamente um princípio de ordem à parte, a proporção são propriedades fundamentais da forma, né? Mas que eu acho que ajudam, contribuem a produzir ordem visual no edifício.
Então, a proposta é que a gente trabalhe a ideia de proporção e princípios de ordem, todos aqui nessa sequência aqui. Bom, quais são os princípios de ordem que o Xing apresenta, né? Ele propõe aqui esses 6, a gente poderia adicionar mais, talvez seja interessante trazer em sala de aula para vocês quando a gente identificar, mas eu acho que aqui a gente já tem um conjunto bacana, tá? Eixo, simetria, equilíbrio, dado, hierarquia, ênfase, repetição e ritmo, verticalidade e horizontalidade. A ideia de eixo diz respeito a espaços, tá, do edifício que representam uma espécie de continuidade em linha reta, tá? Organizar as coisas ao redor de eixos significa organizar ao redor de um espaço. É diferente daquilo que a gente falou antes, em que nos alinhamentos, né, vocês vão buscar os eixos das paredes. Sim, existem os eixos das paredes, os eixos que alinham, linhas, né, que organizam a posição de certos elementos, mas nesse caso aqui a gente está falando de, normalmente o eixo, ele se confunde com o espaço de deslocamento espacial, né, com o espaço de circulação, tendem a ser espaços vazios ao redor dos quais se organizam coisas, e em geral são espaços que estão ligando um ponto a outro, né? Então, a porta de entrada até a porta de saída do edifício, e assim vai, né? Então, por isso a representação que o Xing faz aqui é de, né, espaços de movimento, espaços de circulação, o eixo aparece ligado a um obelisco, a um pórtico, a um edifício que está no fim da via, né? A uma praça, certo? E aí a gente tem, né, alguns exemplos clássicos, assim, as casas do Frank Lloyd Wright, muitas delas organizadas em torno de profusão de eixos em diversas direções, né? E que representam de fato, quando a gente está lá, a gente identifica o eixo porque se trata de uma continuidade visual espacial estabelecida, tá? O eixo ele não necessariamente precisa ser linear do início ao fim, então a gente pode ter eixos tortuosos, eixos que, nesse caso aqui, dessa galeria de arte, né, liga as duas entradas, a entrada da parte alta com a entrada da parte baixa, são quase que duas praças urbanas, assim, que se conectam por esse espaço de deslocamento, que ele é um eixo meio torto, né, meio invertido, e aí cria situações espaciais visuais também interessantes, não retas, né, mas ricas visualmente. Muitas vezes o eixo aparece associado à ideia de simetria e equilíbrio. O eixo é o que organiza a simetria. De um lado você tem uma coisa, de outro tem outra. Mas a ideia de simetria, eu queria separar ela do eixo. Aqui a ideia de simetria diz respeito a, a você ter, de fato, assim, né, uma equivalência de um lado em relação ao outro, né? Elementos que estão de um lado e do outro. E muitas vezes em arquitetura, especialmente dentro da arquitetura moderna, mas também a gente vai identificar isso na arquitetura maneirista, quer dizer, ainda dentro do classicismo, a gente vai ver a simetria associada a uma assimetria. É, então, produzindo aí uma sensação, uma ideia de equilíbrio, ou equilíbrio dinâmico. Quer dizer, não é que o edifício, por ser assimétrico, ele está desequilibrado, pesando mais para um lado do que para o outro. Mas a gente tem uma coisa de um lado, outra diferente do outro, e aí se produz a ideia de equilíbrio, né? Então são dois conceitos que são irmãos, assim. Só que a simetria, ela é, assim, a perfeição matemática. Você consegue identificar, tá de um lado, tá do outro. E o equilíbrio, a diferença entre um lado e outro. Tá? Vamos entender isso aqui um pouco melhor. Então, aqui dentro dessa fachada da casa, na Vila Stein de Monzy, do Le Corbusier, a gente tem uma organização simétrica, portanto ele está baseado em formas clássicas, né, recuperando o classicismo. Então, elemento centralizado da varanda ali marcando o centro do edifício, só que também tem uma ideia de assimetria e equilíbrio, quer dizer, de um lado você tem uma porta de garagem um pouco mais extensa, do outro lado você tem uma marquise de entrada. Você tem diferenças do lado direito para o esquerdo que tendem a produzir uma espécie de tentativa de equilíbrio.
Aqui a gente tem outro exemplo, em que você tem simetrias parciais. Então, 2 corpos formando esse conjunto do lado esquerdo, com a sua simetria do lado direito, também com a sua simetria, né? A gente está vendo simétrico aqui, esse conjunto simétrico aqui, né? Mas o conjunto na verdade é todo. E quando a gente chega aqui nesse miolo, tem uma simetria própria desse conjunto aqui, né? Então, as simetrias não precisam ser totais, elas podem ser parciais, né? E as assimetrias podem estar fazendo parte desse jogo, né? Então, quando a gente vê a fachada de fundos daquela outra edificação, a gente vê ambas as coisas. Quer dizer, você tem uma assimetria clara, declarada, existe uma ideia de equilíbrio, quer dizer, a subtração aqui do lado esquerdo, na verdade, tem um contraponto com o volume superior do lado direito, com a descida da escada para o lado direito e a abertura que está escondida aqui atrás desse cara, né? Então tem uma assimetria do conjunto como um todo. Por outro lado, né, você tem simetrias aqui. Então, o posicionamento do volume superior está exatamente no centro dessa abertura horizontal que está aqui, né? Então, muitas vezes a gente identifica, né, não se trata de um princípio de ordem ordenando o edifício inteiro. Os princípios de ordem, eles atuam em diferentes partes e são, né, muitas vezes eles são parciais. Aqui a fachada, vista como um todo. Bom, então a ideia de equilíbrio, né, ela muitas vezes ela tá vindo para produzir uma certa sensação de harmonia. Então não é que o edifício vai cair para um lado ou cair para o outro, então tem uma certa estabilidade, mas também tem uma certa sensação de movimento, de deslocamento das partes. Então, né, por exemplo, esse edifício do David Chipperfield, arquiteto inglês, a gente tem, né, uma profusão de elementos aqui que sempre que você olha para uma fachada parece que, né, ele tem um super paredão aqui com uma abertura para o lado direito, mas aí depois tem uma grande abertura maior ainda, talvez mais pesado para o lado esquerdo aqui, que equilibra, e aí o posicionamento dessa abertura embaixo tá meio que a meio caminho entre as duas e que ajuda a produzir uma sensação de equilíbrio. Então, não é que a coisa seja totalmente estável, né, estática, como a gente vê no vizinho da direita aqui, né, que é uma repetição, né, rígida, né. Aqui tem uma ideia de equilíbrio dinâmico, né. Então, é muito interessante a gente poder jogar com a assimetria na busca desse equilíbrio dinâmico, né. Bom, hierarquia, ênfase, é outro princípio de ordem, tá? A ideia se trata basicamente de dar destaque, é a cadência do ritmo, né? Você tem uma batida forte, outras fracas, uma forte, outras fracas, e isso, então, assim, ajuda a criar uma espécie de marcação, daí a ideia de ênfase, né? Então, a gente muitas vezes vê isso em composições de conjuntos de elementos, então edifícios que são compostos de muitos volumes, e daqui a pouco você identifica ali que alguns desses volumes ganham destaque. Porque muitas vezes eles têm um significado maior na composição, um significado de uso mesmo, né? Então, no edifício da Assembleia Legislativa de Chandigarh, o grande volume é, de fato, o lugar da Assembleia, né? O lugar onde estão lá os representantes, né? Ou então, né, numa igreja bizantina, quer dizer, o espaço central é aquele que é o mais elevado. Eu não sei se é uma igreja bizantina, mas enfim, é uma planta centralizada, né? Então você tem o espaço central, aquele que está mais erguido, mais verticalizado, e é o mais importante na composição, né? Se trata Bom, então a gente pode produzir a ideia de ênfase variando o tamanho das coisas, variando a forma, portanto, diferenciando um elemento para destacar ele, ou variando a posição, ele está mais elevado, mais distante, destacado dos outros. É assim que Xing propõe. Então a gente vê, às vezes, é algo muito simples, é repetição, 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 é tudo igual, exceto esse grande vão aqui que está aqui à direita, que o destaque é um pouco maior, portanto, logo aqui é a entrada, né? Então, muitas vezes a ideia de ênfase
ela está associada a, como eu já falei antes, a querer dar destaque a um elemento, porque ele tem maior importância no conjunto, ou talvez porque você queira chamar atenção para ele, dizendo, olha, por aqui que se entra, por aqui que se vai, é nisso aqui que você tem que prestar atenção. Então ele ajuda a dar uma espécie de leitura para o edifício, né? E às vezes a gente tem edifícios que tentam quase que eliminar a ideia de hierarquia. Fazer repetição, 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 você não tem. Por onde é a entrada desse edifício? Não está claro. Talvez pelo canto aqui. Então, é a única diferenciação que tem, porque essa abertura aqui é de canto, está numa posição diferente, um pouquinho maior. Os edifícios do Louis Kahn, muitas vezes é difícil achar a entrada deles, não tem isso. Bom, então a gente muitas vezes a ideia de ênfase, hierarquia, destaque tá acontecendo para sinalizar alguma coisa que a gente deva notar. Ou às vezes simplesmente para dar uma espécie de sensação de tensão, de algo especial, né, com uma batida mais forte no ritmo, né? Ahn, Vamos lá. Repetição, né? A ideia de repetição é bastante óbvia, né? Se trata de você repetir formas, né? E muitas vezes ela está associada ao ritmo, mas não necessariamente, né? Então você consegue criar conjunto de repetição, às vezes tendo formas diferentes, mas pelo mesmo tamanho, né? Ou formas que são semelhantes, aí você identifica elas como um conjunto, todos os círculos você vê como iguais, né? Independente do tamanho diferente, né? Ou às vezes porque tem detalhes característicos, por exemplo, todas essas formas aqui têm uma mordida, então, não, eu identifico aquilo ali como uma marca daquele tipo de forma, essa marca se repete, então você consegue agrupar elas, de certo modo, visualmente, tá? Então, essa repetição, ah, quando ela acontece com ritmo, né, a gente está falando aqui, né, de formas que tenham uma ideia de equidistância. Então, não se trata de simplesmente uma repetição solta, mas de uma repetição ritmada, né? Entre uma forma e outra você tem a mesma distância, tá? Então, aqui é um exemplo de repetição sem ritmo, por exemplo. Então, você tem todas as aberturas, têm características semelhantes, elas têm a característica dessa madeira e o vidro, elas são retangulares e tal. Então, você consegue entender, né, que essa abertura, essa e aquela lá fazem parte do mesmo edifício, né? E a repetição de formas ajuda a dar uma percepção de unidade, de coerência para o conjunto, né? E o nosso olho tende a gostar desse tipo de ordem, né? Desse tipo de coerência e repetição, tá? E aqui, repito, né, se trata de uma repetição sem ritmo, então daí que vem a ideia de equilíbrio dinâmico, né? Porque as coisas poderiam talvez aqui mudar de posição, né? No entanto, quando a gente olha para cá, o que a gente vê? Repetição com ritmo, né? Então a distância entre as linhas é igual. Pá, 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 pá. Se você tiver um pouco maior e outro um pouco menor, parece que deu defeito, tem alguma coisa errada lá, né? Bom, além disso, a repetição do ritmo da fachada, das linhas verticais, né, a gente poderia falar aqui de uma repetição por características comuns. Então, o volume superior aqui, que no caso desse edifício é uma captação de luz zenital, ele acontece em diferentes lugares do edifício, né? Então, a gente isso ajuda novamente a dar uma espécie de coerência formal. Poderíamos falar da repetição de tratamentos, né, mesmas cores para os elementos aqui, novamente ajuda a dar coerência formal. Então, aqui a repetição muitas vezes vem associada com essa ideia de produzir um- uma percepção de unidade de todo, né? Então, apesar de todos esses volumes estarem dispostos aqui em ângulos diferentes, ninguém tem dúvida de que se trata do mesmo edifício, né? Porque se repete a utilização das características, de alguma característica do elemento, nesse caso a cor, né, e o tratamento material, tá?
aqui uma repetição com um ritmo alternado, quer dizer, você tem formas ligeiramente diferentes, ela vai crescendo e vai descendo, então tem um escalonamento, ela vai ficando maior e menor, né? Mas o ritmo ele não é rígido. Bom, dado. Esse é um outro princípio de ordem proposto pelo Xing, que até muitas vezes é esquecido, mas ele é um super recurso. O que é o dado? Né? O dado é um elemento constante, um elemento de referência, né? Que, de certo modo, une, cola vários elementos díspares, né? Então, a ideia da pauta, aqui usada como exemplo, é muito feliz, porque você tem assim, notas, né, subindo, descendo, formas diferentes, poderia aparecer. Claro que existe uma repetição na forma das notas, então a gente vê que faz parte de um conjunto, mas elas estão ali meio soltas no espaço. Quando você põe a pauta, você sabe posicionar elas, você sabe onde é que elas estão. Então a pauta, ou o dado, é uma espécie de baliza, de régua, né, contra a qual você vai conseguir medir e entender a variedade dos elementos, né? Então, ele costuma ser a ideia do elemento que une coisas diferentes, o elemento comum a um conjunto de elementos díspares, né? Muitas vezes é apenas uma parede, apenas um desenho de piso, né, que faz uma espécie de fita que cola tudo, né? Então, o Xing dá como exemplo linhas, planos e volumes, que servem como elemento de união, né? Então, nesse projeto aqui do Brasil Arquitetura, uma casa na Finlândia, se eu não me engano, Vila Isabela, você tem uma parede de pedra, né, que atravessa o edifício, ela separa a zona mais de trabalho de zonas residenciais, mas também ela une uma diversidade de volumes, né, junto associadas a esse corredor aqui. Ela funciona como uma espécie de espinha dorsal na qual todos os outros elementos se conectam de alguma forma. Ou essa cobertura comum da casa do bloco arquitetos. Então você tem vários volumes lá embaixo, mais altos, mais baixos, abertos, fechados, e tem essa grande cobertura que é uma espécie de cola que une todos, né? Ou então, na casa grelha, você tem a própria estrutura do edifício, que é uma grelha de madeira e concreto, ela funciona como uma espécie de pauta, de mapa, né? E aí você tem volumes brancos fechados, outros abertos, alguns vazios, decks, né? Mas todos esses elementos estão, digamos assim, referenciados por essa malha, por essa grelha que organiza tudo, né? Bom, finalmente, verticalidade e horizontalidade, o nome diz tudo, se trata, né, de linhas que são paralelas à linha do horizonte ou linhas que estão no sentido da força da gravidade, da queda das coisas, né? Então, aqui muito claramente, né, no Congresso Nacional, um jogo entre verticalidade e horizontalidade, uma acentuação muito enfática das duas direções, né, produzindo a força dessa forma, né? Vamos lá, exemplos, né, de horizontalidade, muito claramente aqui né, a casa que se estende horizontalmente. É interessante a gente notar que não se trata apenas da forma global do edifício, se trata de enfatizar, de marcar, de acentuar essa forma, né? Então tem uma cobertura que é diferente do vazio que está aqui embaixo, que é diferente da base, e elas todas, digamos assim, ajudam a marcar, a riscar horizontalmente, né? E muito frequentemente a horizontalidade ou a verticalidade são acompanhadas do seu oposto, dando uma espécie de contraponto, né? Então você tem a horizontalidade nesse sentido e depois uma verticalidade parcial ao longo desses pilares aqui, é, quebrando, né, digamos, o sentido
prioritário principal da horizontalidade, né. Em alguns projetos, é importante notar que existe uma espécie de tendência à neutralidade, né. O cubo é, por excelência, a forma que equilibra verticalidade e horizontalidade. Não é nem mais vertical, nem mais horizontal, e aí o que a gente conquista é um sentido de estabilidade, né. Então, assim, é interessante entender no nosso projeto onde que essas coisas aparecem, né. Onde que a gente se tem mais uma tendência do que a outra e quais os elementos que ajudam a acentuar um aspecto ou outro, né. Finalmente, vamos falar de proporção, tá? Proporção se trata basicamente uma, uma propriedade das formas que diz respeito a uma relação matemática entre partes e o todo, ou ainda entre uma parte e outra da forma, tá? Então, o que a gente tem aqui à esquerda é o quadrado, onde a relação entre os lados é 1 para 1. Né? Em seguida, um retângulo cuja proporção é 2 para 1. Né? E à direita, um retângulo cuja proporção é 3 para 1. Então, a gente está falando aqui da relação matemática entre os raios, entre os lados da forma. Tá? Então, entender proporção passa por, né, conseguir identificar essa relação matemática, essa relação de dimensão, né, de grandeza entre partes e todo, ou entre as partes, diferentes partes de um conjunto. Tá? Então, quadrados, todos têm a mesma proporção. Quadradinho, quadradão, todos estabelecem a mesma proporção. Né? E uma maneira de identificar se a proporção de duas formas é semelhante, né, especialmente quando a gente está tratando aqui de retângulos, né, é essa. Você traça diagonais, se a diagonal tiver o mesmo ângulo, né, a gente está falando de formas que são proporcionais. Certo? Então, essa é uma maneira da gente identificar se existe uma relação de proporção entre dois retângulos que fazem parte de um todo, né? E, e a gente pode identificar com o mesmo recurso, né, retângulos que têm uma posição diferente, mas a mesma proporção. Nesse caso, as diagonais elas se encontram aqui em ângulo reto de 90 graus, nesse cruzamento. Tá? Bom, quando a gente está falando de relação entre partes e todo, né, e as peças têm a mesma proporção, existe uma tendência a conseguir produzir uma espécie de harmonia visual. É como se elas vibrassem na mesma frequência, de certo modo. Tá? Então, a busca, muitas vezes, por formas de proporção semelhante para formar um conjunto está associada a uma tentativa de produzir uma espécie de harmonia visual. É um recurso que tende a agradar o nosso olho. Tá? E a gente usa, muitas vezes, esses arranjos para poder dispor partes dentro de um conjunto, uma composição, né, de modo a produzir essa sensação. Então você tem o grande retângulo, o retângulo pequeno na mesma proporção, você tem quadrado aqui sugerido por essa forma, quadrado sugerido no que sobrou aqui, né, e daí uma espécie de coerência visual do conjunto. Certo? Então, a busca por sistemas que permitam organizar todas as formas de um conjunto, conquistando proporção entre partes e todo, faz parte do repertório da tentativa da caixa de ferramentas dos arquitetos ao longo da história. Né? Então, aqui a gente vê quadradão, quadradinho, retângulo, né? Tem 3 quadrados aqui, todos os retângulos têm a mesma proporção, né? Daí a ideia de um todo harmônico. Né? Bom, como eu comentei, a busca por esse arranjo de proporções conhecidas dentro de um conjunto pode se valer de sistemas de proporção. O famoso o sistema do retângulo áureo, né, é uma solução matemática para essa questão. Né? A propriedade é muito muito eficaz na conquista de proporções idênticas das formas, simplesmente por uma questão matemática, como eu sugeri. Você tem
Você forma um retângulo áureo pegando o lado médio de um quadrado, ponto médio de um quadrado, ligando com uma linha reta até o canto desse quadrado e depois, né, descendo essa forma aqui. E aí a relação entre B e C e B e A é conhecida como esse número de ouro, né, da seção áurea. Mas geometricamente, visualmente, qual a implicação disso? É simples. Se você pegar um retângulo áureo como essa, né, e tirar dele um quadrado, o retângulo que sobra é um retângulo áureo, ele tem a mesma proporção. Então, o sistema aqui funciona, né, com uma composição entre quadrados e retângulos áureos. Todos os retângulos terão a mesma proporção. Esse retângulo pequeno aqui, o retângulo grande, o retângulo vertical, esse horizontal, todos têm a mesma proporção. Então, a relação entre todo e parte, né, é guiada por essa relação proporcional. E é a partir disso, a partir dessa capacidade, né, dessa relação numérica proporcional, que se produziu um entendimento de harmonia presente na arquitetura clássica. Né? Mas segue sendo um recurso possível de ser usado em projeto, desde que a gente entenda como manejar essa arquitetura. Tá? Esse jogo de geometrias. E, de fato, Le Corbusier foi lá e adotou o sistema né, da proporção áurea para compor aquela vila lá, Stein-de-Monzy, que mostrei antes, baseado no mesmo sistema de proporção que o Partenon e que o Tempieto do Bramante. Esse recurso foi identificado pelo Colin Rowe quando fez esse tipo de análise. Pegou aquelas análises das vilas italianas do Palladio, comparou com a análise formal de uma vila de Le Corbusier e descobriu que tinha o mesmo jogo de proporção entre esses projetos. Bom, além disso, Le Corbusier, adotando, portanto, essa ideia, né, do sistema harmônico de proporções, tentou codificar esse sistema de proporções associando os números, né, da proporção áurea à forma do corpo humano e propôs um sistema de organização do projeto chamado modulor, baseado nessas dimensões aqui, que estava também associado a espaços de uso, né, do corpo humano. E durante um bom tempo os projetos dele tinham essa guia matemática de proporções guiando a disposição dos elementos do projeto. Aquele convento que eu mostrei antes, de La Tourette, N elementos ali dentro são baseados justamente nesse sistema de proporções inventado por ele. Né? E eu queria enfatizar assim, que o efeito visual disso é o que mais nos interessa. A gente tem, portanto, né, quando você olha para essa profusão de formas aqui, tem um certo sentido de harmonia, apesar da variedade. Então você vê quadrados, 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 você vê retângulos áureos e retângulos de proporção semelhante em diversos elementos. Né? Bom, dito isso, não necessariamente a gente tem que ser guiado por esse sistema de proporção. De um ponto de vista muito mais pragmático, o nosso sistema de proporção mais recorrente é simplesmente a ideia de modulação, ou seja, a partir de um elemento básico construtivo, né, a gente repete medidas e a partir disso a gente consegue criar sistemas de relação entre partes, portas que se encaixam em vãos, que se alinham com números redondos de tijolos usados para construir uma parede. Né? Então, a ideia de trabalhar com proporções semelhantes e com a ideia do módulo como um sistema também, como um princípio de organização, pode ser muito mais facilmente identificável em arquiteturas preocupadas com uma certa racionalidade. Né? Então, a proporção não necessariamente para produzir um efeito visual, né, mas para produzir um certo controle dimensional do projeto, o que é mais fácil de identificar hoje em dia. No caso da nossa casa
Ribeirão Preto, é isso que a gente identifica, que não tem proporção áurea presente aqui, mas tem uma questão dimensional muito pragmática, que é o seguinte: você tem um balanço de 4 metros para uma estrutura apoiada de 12 e depois um balanço de 4 para o lado de lá, né? Então a gente tem uma relação de 5 para 1 quando vai pensar no balanço e no todo, ou de 3 para 1 quando vai pensar no balanço e na parte apoiada, né? Como a gente viu aqui, A, 3A, A. Então essa relação, né, de proporção controlada entre a distância dos pilares e o todo do edifício, né, ela está sendo guiada por uma questão de eficiência estrutural, na verdade, do projeto, né? Então, não aqui uma harmonia visual, plástica da forma, né, nem uma recuperação de números com um certo valor histórico, mas sim uma dimensão muito mais pragmática colocada aqui. Bom, então no nosso projeto analisado, a gente consegue identificar claramente ideia de simetria em parte do conjunto, né? Ideia de ritmo, princípio de ritmo, ordenando essa fachada, né? A repetição de formas iguais, né? Assim como repetição de formas não ritmadas, né? Quando a gente pega um pedaço, uma fração só do conjunto. Além disso, a gente tem a ideia de equilíbrio, né, expressão de equilíbrio, quando a gente tem uma diferenciação entre de um lado para o outro do prédio, caixa d'água de um lado, mais pesada, apesar de recuada, o volume à direita, né? Ou então, mais no interior do edifício, né, o reservatório, aqui a caixa d'água do lado esquerdo, a entrada do lado direito, né, o projeto que fica vazio naquela subtração do pátio, ali tem a laje, a viga passando e a caixa d'água em cima. Então, ele é todo simétrico quando a gente olha de fora, né? Vigas de um lado igual ao que está do outro, e aí quando você avança um pouco mais para trás, você vê que tem uma diferenciação de um lado para outro, né? Aqui estão os princípios, então a hierarquia, o ênfase fazendo através da caixa d'água, fazendo a marcação da entrada, que não é no centro, né? Então ela está servindo como um signo de destaque para a posição da porta. A simetria, como a gente já viu, do conjunto como um todo, né? Ele é igual para o lado direito o balanço, tanto quanto é para o lado esquerdo. E por outro lado, uma assimetria e equilíbrio quando a gente tem essa deformação aqui nos banheiros e a entrada da casa um pouco mais deslocada, excêntrica, né, para o lado direito. A ideia de eixo no espaço de circulação, né? E a simetria do conjunto também nessa fachada aqui. Obviamente, a noção de horizontalidade é marcada pela proporção da casa e a verticalidade no destaque da porta com a posição da caixa d'água. É o único elemento que né, se destaca verticalmente. Além disso, a ideia de dado, que é aquele elemento de viga de cobertura que tem sobre a cobertura, que está ali atravessando o vazio e que está, de certo modo, segurando o edifício todo. Então, se você tem deformações e subtração no corpo do edifício, a viga permanece igual. A viga da cobertura permanece igual. A gente consegue ver claramente isso. Então, a estrutura superior aqui ela é estável e as operações de deformação acontecem embaixo, tá? Então, a gente vai usar os desenhos e a marcação de cor por cima para destacar esses princípios, anotando, escrevendo sobre, é, sobre, sobre os desenhos, tá? Finalmente, a ideia de modelo, forma, espaço e estrutura. Quer dizer, depois de ter entendido o projeto e a análise da forma dele como um todo, a gente vai propor que vocês realizem um modelo na escala 1 para 100, destacando apenas alguns aspectos do projeto. Não é o projeto inteiro, ele pode ser um modelo simplificado, ele pode ser um material só ou poucos materiais, não é um modelo realista. O que, que ele precisa mostrar para a gente? Algum entendimento de como o projeto se compõe, né? A nossa proposta é que vocês façam um modelo desmontável, um modelo que você consiga abrir certas partes e ver ali onde que a estrutura está presente em relação à casca, em relação ao todo. Como que é o ritmo, a proporção das peças, quer dizer, o que vocês podem representar que mostre, né, o espaço, forma e estrutura.
Vai ser muito mais fácil vocês entenderem como abordar a construção desse modelo depois de ter feito a análise de espaço. Então, ao longo de todo a partir dessa etapa da análise de forma, é que a gente vai fazendo, vai elaborando o projeto desse modelo. E eu acho que só quando chegar lá na última semana, a gente vai poder firmar, é isso que vai ser feito. Tá? Então, a proposta é que, apesar de ser apresentado aqui dentro do conjunto de forma, né, os modelos de forma, espaço e estrutura, né, eles vão ganhar a forma final deles, muito provavelmente lá no início, no final do nosso exercício de análise. E aí a gente vai ser inventivo a respeito de como produzir essa visualização, né, dos modelos, talvez trazendo o espaço interno visualmente perceptível, né, talvez trazendo a estrutura como destaque, né, portanto vai ser um modelo que vai tentar sintetizar tudo aquilo que foi analisado e entendido a partir do nosso exercício. Bom, pessoal, é isso. Bom trabalho, espero que tenha ajudado a conduzir aí o exercício de análise.